Então, gente, no MATLAB e qualquer programa, né, de processamento de sinais, né, como por exemplo o MATLAB, a gente tem como traçar o espectro utilizando um comando que é a transformada rápida de Fourier, que é esse comando aqui. A gente calcula aqui, ó, usando esse comando aqui FFT, tá? Então esse aqui é uma coisa que eu fiz parametrizado, então eu vou fazer agora aqui com vocês, mostrando alguns espectros, né, até para vocês conseguirem entender que a gente fez o cálculo da série de Fourier, mas agora a gente vai mostrar um pouco uma forma prática, mas é uma prática simulada, né, não é uma prática física, né, que eu quero trazer uma prática mais física, só que eu não tive oportunidade para pegar tudo que eu tinha, né? No ano passado eu fiz isso, mas eu tenho que procurar as coisas que eu deixei guardada, né? Para mostrar para vocês. Só que eu peguei esse final de semana, mas por esse final de semana eu peguei e aquilo que eu tinha preparado ano passado, eu devo ter feito alguma modificação no programa do ESP que não está funcionando adequadamente. Então eu tenho que descobrir agora o que eu fiz, que eu modifiquei, que ficou diferente. Por isso eu estou trazendo aqui de forma simulada para vocês. Mas aqui vocês estão vendo o seguinte, eu vou botar aqui o sinal modulado, embora eu tenha colocado lá para vocês o porcento. Está dando para vocês verem aqui? Está dando para ver mesmo? Então aqui eu vou colocar um valor, vou botar aqui um valor 1, né? Aqui você está vendo aqui, é a portadora, aqui ó, qual a frequência da portadora? 2000, né? Porque o W aqui eu coloquei igual a 1, tá? Então 2000 Hz, e aqui nós temos uma frequência de mensagem de quanto? 1, né? Então aqui é 1 mais o sinal mensagem multiplicado pela portadora. Então esse aqui é um sinal modulado em AMDSB. AMDSB. Beleza? Então, aqui eu crio o sinal no tempo. Esse gráfico aqui, ó, essa primeira etapa aqui eu estou criando sinal no tempo. E aqui eu estou jogando o sinal para a frequência. Ok? Então quando eu mandar rodar aqui, vocês estão vendo aí o sinal modulado, ok? Sinal modulado. Vou só abrir aqui, ó. Só que por um acaso aqui, deixa eu ver o que aconteceu aqui, peraí. Porque não está dando a frequência. Aí vocês estão vendo aqui o sinal modulado, e aqui no espectro, vamos abrir aqui. O que vocês estão vendo aqui? A frequência da portadora quanto que é? 2000. E a frequência da mensagem quanto que é? 2001 e 1999. Então nós temos aqui portadora, banda lateral superior, banda lateral inferior. Porque isso é um AM-DSB. Então aqui nós temos um AM-DSB. Tá vendo? Eu vou modificar só a amplitude aqui, só para ficar mais fácil da gente ver. Vou aumentar. Tá bom, pode fazer. Então aqui, ó, é a forma de onda, ok? Forma de onda. E aqui é o espectro. Boa pergunta, excelente pergunta. Todo o processo de cálculo do FFT, ele utiliza uma metodologia que você estudaria, se você fosse fazer processamento de sinais comigo, não explicaria em detalhe matematicamente como é que você chega a isso. Mas todo o processo de cálculo de FFT, ele gera sempre um espectro positivo e um espectro negativo.
Sempre isso. Porque isso é cálculo. Como o FFT é uma coisa matemática, calculada, ele utiliza nos cálculos deles, você pode usar os senos e cossenos, não pode? Quando você viu lá quando a gente fez a série de Fourier, a gente usou senos e cossenos. Mas existe uma forma de você fazer o cálculo da série de Fourier usando exponenciais complexas. E pela fórmula de Euler, o cosseno de x é igual a e elevado a x mais e elevado a menos x. Então, nas formas exponenciais, você divide como se fosse um cosseno em duas exponenciais, uma positiva e uma negativa. É como se você tivesse uma frequência positiva e uma frequência negativa. Isso era pela forma de Euler. Entendeu? Então, só que quando você faz o cálculo da série de Fourier, o método mais fácil de calcular não é por seno e cosseno, e sim por exponenciais complexas. E por incrível que pareça, o cálculo numérico usado, né, que o MATLAB não é mais do que um programa de cálculo numérico. Esse cálculo numérico é feito usando essas exponenciais complexas. Tá certo? Então, no meu programa mesmo, você vai ver lá que tem uns valores lá que eu coloco ABS. O que é ABS? Porque o número é complexo. E para transformar ele em valor não complexo, eu faço um valor absoluto dele. O absoluto, na verdade, é a parte complexa ao quadrado mais a parte real ao quadrado, para dar um valor só. Então, esse comando FFT do MATLAB, que você está vendo aqui, tá? Você vai ver que eu uso esse comando ABS aqui, porque esse número aqui é um número complexo, conjugado. É um número complexo. Então, ele vai ter um número complexo e elevado a x e e elevado a menos x. Tá certo? Falando o seguinte, que é como se o x fosse a frequência. Então, x tem uma frequência positiva e uma frequência negativa. Então, é como se você, grosseiramente falando, não está correto, né? Mas grosseiramente falando, é como se você pegasse a amplitude de um cosseno e dividisse ele em duas partes. Uma parte negativa e outra negativa pelo valor da metade. Então, se o valor é 1 no cosseno, nas exponenciais complexas vai aparecer um valor negativo e um positivo de valor meio. Né? Porque a fórmula de Euler é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Então, esse 2 aqui faz com que as amplitudes sejam divididas por 2. Isso, eu estou explicando aqui de uma forma breve para você, porque não é o foco do curso de técnica, é um curso de processamento de sinais. Eu explicaria isso para você. Mas nesse caso aqui, você está vendo aqui, ó, no gráfico, que ele fez isso, justamente isso. Por isso que eu falei para você que é uma boa pergunta que você fez. E é justamente um pouco do que está acontecendo também das bandas laterais. Acaba acontecendo, até quando você faz a modulação, um pouco disso. Quando eu tiro o zoom, é até estranho, né? Porque a frequência é tão alta, que quando você vê esse pauzinho aqui, tá vendo esse pauzinho aqui? Parece que só tem um pauzinho, né? Mas quando você dá o zoom, aí você tem as duas bandas laterais. Isso aqui, nós estamos falando do AM DSB? DSB. AM DSB, isso, perfeito. Então, eu estou te mostrando aqui como que fica as bandas laterais. Tá? Isso aqui, na verdade, não é um triângulo, tá? Isso aqui, na verdade, é um ponto que o MATLAB ligou. Isso aqui é apenas um polo de um ponto aqui. Certo? Mas devido ao processo de cálculo, ele acaba ligando os pontos. Tipo assim, se você não fosse ligar, você botar só um ponto, ficaria um ponto aqui, e isso aqui seria ponto. Na verdade, só existe isso aqui. É um pauzinho aqui, como isso aqui é um pauzinho aqui. É um pauzinho apenas como eu desenhei aqui no pau. É apenas um pau. Aqui eu estou outro pau aqui, e aqui eu falo muito pau, né? É um monte de pau. Né? É como é assim os pau. Ele está gravando. Eu corto, vocês estão vendo que eu estou cortando. Posição da Só cortando. O problema é que dá um trabalho, precisa falar assim, direitinho, e só mostrar a aula, né? Na verdade, tem que cortar também, porque fala muita besteira. Já fala, entendeu? Agora, lembra do AMDSBSC? Então, ele não soma a amplitude, ele multiplica a mensagem pela portadora. Então, aqui, ó, vou fazer isso agora, ó. Tá vendo aqui? Eu vou tirar a amplitude da portadora e vou deixar os dois sinais multiplicados, ou seja, a mensagem multiplicada pela portadora. Olha como é que vai ficar.
No AM DSB-SC, lembra? Ele fica um pouco diferente do AM, porque ele não tem mais envoltória. Não tem mais envoltória, tá vendo? Então a dificuldade de detectar esse cara aqui, ele não usa um detetor de envoltória para detectar isso, né? Porque a onda está aqui, ó. Né? Como eu falei com vocês. E aí a gente vai ver no espectro aqui, ó. Opa! No espectro, vou voltar aqui, peraí que saiu. Quando a gente pega o espectro aqui, ó, o que aconteceu? Sumiu quem? A portadora. A portadora sumiu. Então esse é o AM DSB-SC. Agora, se eu coloco agora, ao invés de uma onda senoidal, uma onda quadrada, é aquilo que eu havia falado com vocês. Porque na onda senoidal fica só esse pauzinho, né? Mas se eu coloco uma onda quadrada... Boa noite. Boa noite. Professor, Olha! Aprovado. Aprovado. Carinho de aprovado. professor, deixar aqui, galera. Professor, respeito. O que é isso? É uma cerveja? Professor, no espectro da onda quadrada vai ter mais disso. Vamos, aí isso aqui vai ser legal de ver agora. Na onda senoidal, ele só vai ter, por exemplo, uma câmera computadora e uma câmera cada roda por conta da senoidal ser a onda principal da base, assim, por exemplo, eu acho que dá para ser. Sempre vai ter uma portadora. Não é NDSB. Não, mas o fato de não dar mensagem ser uma senoide. Ele só vai dar, por exemplo, Só um pauzinho, um lado do outro. mas é porque ele é uma senoide. É uma senoide. Vou mostrar a onda quadrada agora que você vai ver se vai responder se for sua pergunta. A onda quadrada, ó. Vou colocar square aqui, tá vendo? Ó. Agora a gente tem uma onda quadrada. Só que isso aqui não é MDSB. Vou botar no MDSB-C, do MDSB que fica mais fácil de a gente ver. Vou colocar aqui, ó. 2 mais, tá vendo? Agora eu coloquei um MDSB, somei a portadora a mensagem. Olha lá. Beleza? É uma onda quadrada. Então agora, o que você falou, olha lá. Parece a mesma coisa, não parece? Não parece a mesma coisa? Aí quando você chega aqui, ó, e abre, olha o que aconteceu. Todos os harmônicos da onda quadrada são harmônicos da modulação. Tá vendo? Banda lateral. Superior da onda quadrada e toda a banda lateral da banda lateral inferior. O que eu faço com a onda quadrada? Olha o tamanho dessa banda. Você vê que tem pau aqui, ó. Tem esse pauzinho pequenininho aqui, ó. Isso vai definido. Então eu não posso transmitir isso. Eu não posso transmitir onda quadrada, teoricamente. Entendeu? Então o que eu tenho que fazer aqui? O PAM, o ASK ou o FSK, que é transformar o bit, o nível lógico 1 e o nível lógico 0, em frequências ou mudanças de amplitude. Então isso aqui não é bom. Eu posso até permitir, só que eu vou ter que fazer o quê? Para não gerar ruído infinito, eu vou ter que passar um passa-bandas aqui para pegar mais ou menos a amplitude da senoide, entendeu? E olha que isso é interessantíssimo. Você está vendo isso aí, tá vendo? Vou botar agora uma MDSB-SC. O que é o MDSB-SC? Ele faz o quê? Tira a portadora. Vou tirar a portadora. Tira a portadora. Vou tirar a portadora. Tirei a portadora. Quando eu faço isso, olha que coisa esquisita. O que é isso aqui? Se eu olhar para essa onda aqui, essa onda, na verdade, quem é? Só a portadora, mas não é. Olha que coisa engraçada, não é. Porque quando você olha o espectro, olha lá. Por isso, a grande importância do espectro, olha aqui, não é só a portadora. É as bandas laterais. Aquilo ali são as bandas laterais da onda quadrada. E olhando a forma de onda, o que você diz? Que isso aqui é uma portadora.
da onda quadrada. Entendeu? E por isso que a gente tem que ter essa ferramenta, o espectro, o FFT, a transformada rápida de Fourier, tudo é importante, porque você não consegue visualizar isso aqui. Você vai dizer que isso aqui é portador e não é isso aqui. Entendeu? Interessante. A forma geral vai te dar confusão. Então, por isso, você não faz aqui telecomunicações em alta frequência, você não analisa as coisas de uma forma no tempo, você